O livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Você reconhece essa palavra? Mas Deus plantou ela no meu coração. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que sejas comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Só até aqui. Pai, em nome de Jesus, sua presença já é real e nós só podemos te agradecer. Continua conosco. Faça-nos instrumentos de vossa paz, e que teu querer, que a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, permaneça em nossas vidas. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a sua vontade. Que a sua palavra produza o resultado em cada coração. Assim nós te agradecemos por essa noite, em nome poderoso do Senhor Jesus. Nós te damos graças, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor. Se não fosse o Senhor, nada poderia acontecer. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se hoje acordamos, é porque o Senhor quis. Então fala aos nossos corações. Mais uma vez, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós. Não a nós, Senhor, mas ao Senhor. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Sinto a presença de Deus. Essa história só tem 2 versículos. Essa história só tem 2 versículos, somente 2. 2 versículos que mudaram a vida de um homem. 2 versículos que mudaram uma história. 2 versículos que mudaram um destino, que mudaram uma jornada, que mudou uma trajetória. Qual versículo pode mudar a sua vida hoje? Aqui tem 2 versículos, mas não foi o versículo que mudou a vida dele. O que mudou a vida dele foi a oração que ele fez. O que mudou a história dele foi a oração que ele fez. Então, uma oração pode mudar uma história. Uma oração pode mudar uma trajetória. Talvez então não é sobre o que você lê, não é sobre o que você pensa, talvez é sobre a sua oração. Ele fez uma oração focada, ele fez uma oração extrema, mas ousada, audaciosa, e simplesmente porque ele não queria aceitar na vida dele o que ele estava vivendo. Ele não queria aceitar a história dele, ele não queria aceitar a vida dele. Ele decidiu que ele não iria viver o que disseram que ele era. Ele não iria viver e não iria ser o que o nome dele estava dizendo. Ele não seria o que a condenação de uma mãe. A mãe o condenou por causa de um nome. E um nome tinha muito efeito naquela época, porque as pessoas davam os nomes não porque achavam bonito. Elas davam os nomes para os filhos, os pais davam os nomes para os filhos simplesmente por aquilo que eles viviam.
Se eles estavam alegres, eles colocavam o nome no sentido da alegria. Se eles estavam tristes, eles colocavam o nome no sentido da tristeza. E é isso que vai acontecer agora na vida de Jabes. Porque aqui está escrito que porque Jabes, no versículo 10, invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos, e os meus termos. Observe que ele vai fazer um tanto de petição para Deus, e Deus vai atendê-lo. Mas por que Deus atendeu? Observe o versículo 9: e foi Jabe mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe o chamou o seu nome de Jabes, e dizendo: porquanto com dores o dei, porque ela sentiu dor no parto, porque ela sofreu no parto, então ela colocou o nome do filho de dores. Jabe significa dores. Jabe significa o causador de dores. Jabe significa porque ele causou aquela dor nela. Ele causou aquela dor naquele momento. Ele fez com que ela sentisse aquela dor. Só que quando ele cresce agora, ele não aceita mais isso na vida, porque eu posso ter causado a dor, mas eu não sou a dor. Eu posso ter causado a dor, mas eu não sou essa dor. Eu posso ter causado a tristeza na vida da minha mãe, porque simplesmente se ela colocou o nome no filho por causa disso, porque ela não queria a gravidez. O causador de dores, e ele decide dizer agora para si mesmo e para os céus que ele não será mais o causador de dores, que ele não será, ele não é aquilo que ele carrega, ele não é aquilo, ele está dizendo: eu não condiz comigo aquilo que estão colocando em mim. A mãe, por causa do que ela viveu, ela colocou no filho, mas o filho decide agora, nesse momento, que ele não é aquilo que aconteceu com a mãe. Ele não é aquilo que aconteceu com a família dele. Ele não é aquela dor. Ele não quis causar aquela dor. Não foi culpa dele. Enfim, aquela dor. Aquela mãe não entendeu que a dor estava vindo por causa de que ela tinha que dar à luz. Mas não quer dizer que o filho que estava causando aquela dor. E muitas vezes colocamos culpas em pessoas pelas nossas dores. Transferimos as nossas dores para as pessoas e queremos que ela pague por aquilo que nós vivemos no passado. Transferimos as nossas dores, muitas vezes, e queremos penalizar pessoas achando que nós não podemos, nem aquela pessoa pode viver uma nova história. Não pode viver um novo tempo. Não, se eu tive um relacionamento ruim no passado, eu não posso viver uma nova história agora. Se eu sofri no passado, eu não posso viver. Se o meu emprego passado foi ruim, eu não tenho direito a um emprego novo, um emprego bom. Se eu estou condicionado a uma situação, a um limite que falaram comigo, eu não posso fazer um curso, eu não posso melhorar, então eu vou ficando debaixo daquilo. Se alguém me maltratou, se alguém me humilhou, se alguém acabou com a minha vida, se alguém colocou um trauma em mim no passado, eu começo a pensar que o meu limite é aquele, ou seja, ninguém se aproxima mais, ninguém, porque agora é melhor dizer afastar as pessoas de mim, afastar de. Observe, Jesus, quando ele passeava, quando ele andava, quando ele estava no seu propósito, onde ele ia, a algum lugar ele dizia: arrependei-vos. Ele dizia: arrependei-vos. E o que é arrependimento? Vocês já sabem. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente, mudança de hábito, mudança de pensamento. Então, ou seja, ele não está falando de perdão, ele está falando de mudar. Arrependimento é mudança, ou seja, arrependei-vos, ou seja, muda de vida, muda de pensamento. Ou seja, nada vai mudar na sua história se você não mudar. Então quando Jesus está dizendo arrependei-vos, ele está dizendo perdoai-vos, porque quando ele precisava falar de perdão, ele falava, mas ele está falando arrependei-vos, ou seja, muda. Por quê? Porque quem muda não precisa perdoar, porque já mudou. Então Jesus vai direto no foco, ele encurta, por quê? Para que eu vou falar de perdão se eu posso falar de arrependimento? E se há arrependimento, então vai ter perdão. Estão comigo?
Então observa, naquele momento Jesus dizia: arrependei-vos, muda de vida. E é isso que Jabes vai fazer aqui. Ele vai viver um arrependimento, mas ele vai viver um arrependimento não por ele, porque ele não fez nada, mas por aquilo que ele carrega que não é dele. Por aquilo que ele carrega que não é dele. E qual é o problema hoje? Ei, queridos, por que as pessoas estão cansadas? Eu coloquei um vídeo esses dias. Por que as pessoas se cansam? Por que as pessoas estão cansadas? Porque elas carregam culpas que não são delas. Elas vivem uma rotina que elas não mudam. Elas vivem estressadas porque não mudam. Elas se cansam. Jabes estava cansado de carregar algo que não era dele, algo que ele não era. Será que você não se cansou? Será que você não está cansado? Será que você não está cansado de carregar algo que aconteceu lá atrás, que não tem a ver com você agora? Talvez você se tornou aquilo que falaram de você, se tornou aquilo que estão falando de você, se tornaram ou está carregando algo que não é seu. Aí a pergunta é: até quando você vai carregar algo que não é seu? Até quando você vai carregar algo que não é seu? Até quando você vai carregar essa culpa, esse trauma que não é seu? Algo que colocaram em você, mas que não é seu. Jesus disse que o jugo e o fardo dele é leve e suave. Se o jugo e o fardo dele é leve e suave, então tem alguma coisa pesada na sua vida que não é sua, que você está carregando. Chega uma hora que é tempo de viver um arrependimento, uma mudança de vida, viver uma metanoia, mudar a sua mente e começar a olhar para você e dizer: eu não sou aquilo que falaram comigo, eu não sou o que fizeram comigo, eu não sou o que aconteceu no verão passado. Jesus está te convidando hoje a olhar para Jabes e fazer igual ele. Ei, olha o poder dessa oração. O final do segundo versículo diz que: e Deus lhe concedeu tudo. E Deus lhe concedeu tudo que ele pediu. Tudo. Tudo. Por quê? Porque ele não fez nada para vaidade, ele não fez nada para si mesmo, ele fez para a glória de Deus, ele fez para conserto, ele fez para um arrependimento, ele fez porque ele queria. Ei, Deus é especialista em abençoar, mas você tem que ser especialista em querer pedir o que é certo para a sua vida. Deus é especialista em abençoar, mas você tem que ser especialista em mudar. Deus é especialista em abençoar, mas você tem que ser especialista em transformar a sua vida numa coisa nova, em viver algo novo. Ei, o Senhor está te convidando hoje, nos convidando a fazer a oração certa, a fazer uma oração focada. Ei, em 2 versículos, Deus mudou a vida de um homem. O que Deus não pode fazer em 2 horas de culto aqui hoje? Mas a sua mente não pode estar lá fora. A sua mente tem que estar aqui. Porque não adianta você estar no culto e a sua alma está lá fora. Não adianta você estar aqui e a sua alma está lá fora. Deixei fulano em casa, deixei ciclano em casa, e amanhã é segunda-feira, o que eu vou fazer? Eu não fiz comida ainda para levar de marmita, não fiz isso, não fiz aquilo outro, e como é que eu vou fazer? Eu tenho que arrumar roupa ainda, como é que é? Não preparei isso, como vai ser amanhã? Eu tenho que falar com fulano, tenho que falar com ciclano, que horas que o culto vai acabar, não sei como é que vai ser esse negócio, e o que eu estou fazendo aqui? Está estressado? Muda a rotina. Está cansado? Descanse. Mas não perca o foco em Deus. Não perca a presença de Deus. Não largue a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Faça a oração correta. A palavra do Senhor diz em Mateus 7,7 que pedi, pedi e vos dar-se-á, ou vos será dado. Batei, batei e abre-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. A pergunta é: você está buscando? Você está batendo? E você está pedindo corretamente?
Fui para o outro lado. Vamos voltar. E aqui diz que e sua mãe chamou o nome do seu filho Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos os meus termos. Ei, presta atenção em mim. Se me abençoares muitíssimo os meus, ou seja, se o Senhor me der território, ele está dizendo em outras palavras, eu não tenho espaço. Senhor, se o Senhor quer me abençoar, eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço para morar, não tenho espaço para viver. Se o Senhor me abençoar o meu território, ele está sendo sincero, está falando, não tenho espaço. Então, me abençoa com território, me abençoa com terra. Estão comigo ainda? Observe, vamos continuar. Se me abençoares muitíssimo, e os seus termos amplificares, e sua mão for comigo, ou seja, eu não quero ser sozinho, fica comigo. Olha, primeira coisa que ele pede: território. Não tenho espaço. Segunda coisa, estou sozinho, não me deixa sozinho. Nessa parada da vida, estou sozinho, Senhor, porque até minha mãe me amaldiçoou no meu nome, mas eu não quero isso para a minha vida. Me abençoa, se o Senhor for comigo, ou seja, não me deixa sozinho, nunca me deixa sozinho, fica sempre comigo, não me larga, não me abandone, fique comigo. E fizeres que do mal não seja aflito, ou seja, guarda a minha vida, não me deixe viver nenhuma aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Você não está cansado de viver a mesma história? Você não está cansado de viver a mesma coisa todo dia? Você não está cansado de todo dia reclamar das mesmas coisas? Ah, pastor, eu estou cansado. Pastor, eu estou cansado de insistir. Estou cansado de perseverar. Estou cansado de viver uma repetição. Estou cansado de recomeçar, pastor. Estou cansado, toda hora eu tenho que recomeçar. Se você não quer recomeçar, então termine as coisas que precisam ser terminadas. Porque quem termina não precisa recomeçar nada. Quem termina, inicia, não recomeça. Se você está cansado de recomeçar, então está na hora de você começar a terminar as coisas e iniciar o que precisa ser iniciado. Ele decidiu que ele queria mudar a vida dele. Ele decidiu que o que a mãe dele colocou nele não era ele. Você também está vivendo por alguma coisa lá de trás? Você está vivendo por alguma coisa, a sua vida está parada, está paralisada, está arrastada, porque alguém colocou alguma coisa em você, colocou um título em você, colocou algum nome em você, colocou um apelido em você, fez de sua vida um bullying, ou colocou um trauma em você. Como é? Você foi abusado? O que aconteceu? Eu entendo tudo que possa ter acontecido de ruim com você. Eu entendo que é difícil, sim. Eu compreendo o que você passou, sim. Eu compreendo o que você passou na sua infância até o dia chamado hoje, o momento chamado agora. Eu compreendo, sim. Não estou rindo de você, não estou abusando do seu sofrimento. Mas você precisa entender uma coisa: Deus não está no seu passado, Deus também não está no seu futuro, mas Ele está com você agora, nesse momento. Ele está com você agora. Então essa é uma ótima noite, uma ótima oportunidade de você viver o hoje, viver o agora, e parar de sofrer pelo futuro, e parar de sofrer pelo passado, porque o passado não pode te dar nada, do futuro também não pode dar nada nesse exato momento. Mas se o seu futuro for agora, então o seu presente já está garantido pela presença de Deus. Aleluia!
Aleluia! Eu sempre falo, Jesus, quando estava falando com os discípulos em Marcos 4, ele diz: passaremos para o outro lado. Mas ele ficou na praia olhando para eles, falando: pode ir, gente, estou aqui intercedendo por vocês. Ele disse: vou passar para o outro lado e ficar esperando vocês lá, nos encontramos lá. Ele disse isso? Ele disse: passaremos, no plural, ou seja, estamos juntos agora, estamos nesse barco agora, com tempestade ou sem tempestade, eu estou com você, é agora. Você não precisa me aceitar no futuro e também não precisa me aceitar no passado. Você não precisa me aceitar no futuro, fazer um plano de futuro comigo que vai me aceitar no futuro na sua vida, no seu barco, e nem precisa fazer um plano de futuro de chororô, de que se eu tivesse te aceitado lá no passado. Não, você pode colocar ele no seu barco agora. Você pode dar a direção para ele agora. Você pode falar: entra, Senhor, faz a sua vontade. Entra, Senhor, me direciona. Entra, Senhor, Espírito Santo, vem ser a minha bússola hoje, me direcionar o caminho que eu devo andar. Qual rota o Senhor quer para mim? Qual direção o Senhor quer para mim? Eu estou cansado de fazer o meu jeito. Eu estou cansado de fazer da minha vontade, do meu jeito. E estou cansado de repetir. Eu quero viver algo agora. Me direciona, Senhor. Me direciona, Senhor. Será que você não está cansado de sofrer? Será que não está na hora de você reposicionar, realinhar a sua emocional e falar: eu quero viver uma nova história, eu quero viver um novo tempo? Chega uma hora que precisamos fazer perguntas para nós e descobrimos que Deus está conosco agora. Ah, se Deus tivesse feito aquilo, já era, meu irmão, já era, perdeu. Ah, se Deus fizer isso, já era. Ele pode fazer agora. A pastora falou hoje aqui pela manhã sobre Marta, e é necessário, é cabível que eu fale, repita. Marta quando estava ali e Lázaro estava morto, Jesus disse: aonde ele está? Está lá dentro, tá lá dentro, tá. Mas, Marta, aonde que ele está? Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Se o Senhor estivesse aqui na hora que ele morreu, mas, Marta, mas não tem diferença da hora que ele morreu e eu estou aqui agora. Marta, eu estou aqui, Marta. Marta, eu estou aqui. Marta, eu estou aqui agora. Ah, mas se o Senhor tivesse chegado, ele não tinha morrido, mas eu estou aqui agora. Ah, mas ele já morreu, mas eu estou aqui agora. O nosso problema muitas vezes é que nós matamos as nossas coisas, matamos as coisas da nossa vida, matamos os pensamentos da nossa vida, matamos os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos, matamos as nossas promessas, e depois, por não conseguirmos viver uma nova história, porque nós é que enterramos, nós é que matamos, falamos para todo mundo que não tem jeito mais. E aí Jesus chega e fala: estou aqui. Será que ele não pode mudar agora? Qual a diferença? Será que para ele mudar a sua história ele precisa chegar na sua hora? Ou ele pode mudar a sua história agora, nesse exato momento? Ele continua o mesmo, ele ainda é o mesmo. Ei, a pregação mais célebre dessa noite pode ser: ele ainda cura, ele ainda sara, ele ainda muda história, ele ainda ressuscita, ele ainda manda, ele ainda governa, ele ainda faz, ele não mudou. Só essa frase aqui agora é a maior revelação da Bíblia. Eu não precisaria pregar mais nada para você hoje, se você acreditar que ele cura, sara, muda história. Se você acreditar nisso, nós vamos fechar a Bíblia, recolher o teclado e vamos embora, porque você já creu. Mas só é possível que crê. Eu imagino que o Deus estava dizendo para aquele homem, para Jabes, dizendo aquele jovem: estou aqui. Melhor oração do dia, hein? Eu vi que você
Você não está nem no tempo do meu filho ainda? Você não está nem no tempo do meu filho ainda lá no livro de Lucas? Mas você já entendeu o que é arrepender e mudar de vida. Você já entendeu o que é mudar de vida. Você já entendeu que você não pode ficar, que eu não fiz você para vir para essa terra para ficar parado, para não mudar a sua história, para ficar paralisado. Você já entendeu que eu tenho uma coisa nova para você. Você já entendeu que a sua vida precisa mudar. Você já entendeu que o Espírito Santo é movimento. Você já entendeu que Deus é movimento, Deus não é paralisia. Você já entendeu que Deus continua fazendo. Vocês estão comigo? Mas você já entendeu isso? Ah, que bom, 3 já está suficiente. 3 já sou feliz para casa. 20 vou ficar melhor ainda, porque valeu a pena. Valeu a pena subir no altar hoje. Valeu a pena hoje, porque alguém entendeu e vai contar testemunho de que Deus muda história, de que Deus faz nova história, de que Deus faz coisas maravilhosas, de que Deus renova e faz tudo novo. Ei, Deus tem uma coisa nova para você, mas você precisa acreditar nisso. Deus tem uma nova história. Observe que agora essa mulher não entendeu, mesmo porque não tinha essa escritura para ela ler ainda. Mas essa mulher não entendeu o que está escrito lá no livro de João, que a mulher, quando está para dar à luz, ela sente dores de parto, mas quando a criança nasce, a dor cessa. Ou em outras palavras, está dizendo o quê? Essa dor tem tempo para começar, mas também tem tempo para parar. Quando eu entendo que gerar e nascer na minha vida é uma fase, eu não coloco culpa em ninguém daquilo que eu estou carregando. Quando eu entendo que na minha vida, no processo da minha vida, tem o tempo de gerar e tem o tempo de colocar a promessa para fora, de nascer a promessa, então eu não paro a minha vida por causa de ninguém, porque eu sei o que eu estou carregando. Aquela mulher estava sentindo dores. Aquela mulher, ei, essa mulher do livro de João, as dores de parto. Olha o que está dizendo. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente dores de parto. Mas logo que a criança nasce, a dor, ela não impediu o nascimento. Ela não impediu o nascimento. Por quê, pastor? Porque ela sabia o que ela estava gerando. Ela sabia o que ela estava carregando. Você não impede de nascer na sua vida as coisas de Deus quando você sabe o que você está carregando. As pessoas só interrompem o nascimento das promessas na vida delas quando elas não entenderam ainda o que elas carregam. As pessoas só interrompem as promessas de nascerem quando elas não entenderam o que elas carregam dentro delas ainda. Quando você sabe o que está carregando, você não deixa morrer. Você não para por causa de ninguém. Você não desiste por causa de ninguém. Você não paralisa a sua vida por causa de ninguém. Você não olha trauma do passado. Você não olha quem falou. Não olha o que foi falado. Você olha para aquilo que você carrega. Você sabe o que você carrega. Quando você sabe o que você carrega, você vai para frente. Você sabe que o seu alvo é Cristo e nada pode parar você. Ei, onde estão as pessoas que hoje vão viver uma nova vitória, uma nova resposta através de uma nova oração? Só você que crê. A pessoa ficando tão cansada que vai fazendo aquela oração com má vontade. Ah, Senhor, você sabe como é que é, né? Sabe que eu estou cansado hoje e tudo, e me entende. E todo dia Deus tem que entender, porque todo dia você faz a mesma oração. Estou cansado hoje. Estou cansado hoje. Estou cansado hoje. Estou cansado. Ei, esse homem se revoltou. Mas ele não se revoltou contra Deus, ele não se revoltou contra a mãe dele. Ele se revoltou com as circunstâncias, a consequência que a mãe dele causou na vida dele. Porque, querendo ou não, Deus levava a sério os nomes que eram colocados naquela época na vida das pessoas. Aquele homem, ele se revoltou. Jabe se revoltou. Mas foi contra a situação. Ele não precisou atingir ninguém.
Ele se revoltou contra a situação. Quando você se revolta com a situação que você está passando e você fala com Deus: ei, quer uma oração sincera hoje? Vou falar para você. Ah, pastor, desse é besta. Não, oração sincera. Ah, pastor, eu gosto de orar com fé. Parabéns para você. Mas vou falar uma oração sincera, ousada. Fala com Deus, fala com Deus assim: Deus, eu vacilei, eu errei, estou mal porque as coisas, eu investi, estou mal que as coisas não estão acontecendo, e eu sei que eu tenho promessa, eu sei que quem tem que mudar aqui sou eu, mas Senhor, me ajuda na minha fraqueza, para que essa promessa se cumpra. Você quer atingir o coração de Deus? Fala com Ele, fala: Deus, me ajuda na minha fraqueza. Eu sei que eu estou vacilando, eu tenho que mudar, mas eu estou sem força. A sua palavra diz que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, me ajuda na minha fraqueza hoje. Senhor, eu preciso de chegar, eu tenho uma promessa. Eu preciso de chegar onde o Senhor falou. Me conecta com o que é certo e me desconecta daquilo que está errado. Você quer uma oração mais sincera que essa? Eu não estou falando aqui de quebrantamento, estou falando, porque oração, tem vários tipos de oração: petição, clamor, quebrantamento, intercessão. Mas eu estou falando tipo para você, tipo: eu quero essa mudança, eu sei que eu estou fraco, mas eu sei que tem uma promessa. Me conecta de novo nessa promessa, para eu não perder essa promessa do Senhor. Coisa boba, talvez você fale assim: ah, pastor, eu gosto de oração e de fé. Eu gosto de oração focada. Oração, Deus escuta qualquer oração. Mas Jabes foi no foco: Senhor, olha aqui, eu não aceito isso na minha vida, eu não sou o que minha mãe falou. Eu não sou o que minha mãe falou. Eu não sou um causador de dor. Gente, pensa comigo aqui. Aqui está falando que Jabes causava dor na vida de alguém? Está falando? Sim ou não? Gente, prega comigo. Fica comigo aqui no culto, por favor. Sim ou não? Então, foi só a mãe dele que falou. E só a mãe dele falou. E só isso mudou a vida dele toda. Tem muita gente. Olha, o nome dele era causador de dor, mas ele não estava causando dor na vida de ninguém. Mas por aquilo que ele estava carregando, já era um trauma na vida dele, já era um peso. Onde eu quero chegar? Tem muita gente carregando aquilo que não está fazendo. Tem muita gente carregando um peso que não é seu. Tem muita gente se culpando, carregando culpa sem ser culpado. Tem muita gente carregando traumas sem precisar se traumatizar. Pastor, mas o que aconteceu comigo foi de verdade. Aconteceu comigo, tudo bem. Mas você vai viver a vida toda presa nisso que aconteceu? Ou você vai olhar para frente e mudar a sua história? O que já aconteceu pode te dar alguma coisa nova? Então olha para frente, porque o Senhor está contigo agora. Deus quer mudar a sua história agora. Você precisa viver um novo tempo agora. Você precisa olhar para Deus e dizer: Deus, eu creio que o Senhor pode. Eu creio que é possível. Eu creio, porque a palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 1 versículo 27 que para o céu nada é impossível, para Deus nada é impossível. Ou seja, Ele é especialista em abençoar, então não tem nada impossível. Sim ou não? Não tem nada impossível para Ele. É a palavra que está dizendo, não sou eu. Para Deus nada é impossível. Mas lá em Marcos 4 diz o quê? Marcos 9, 23 diz o quê? Que tudo é possível. Ou seja, os céus têm tudo e não há nada impossível.
Mas para ligar na terra e no céu, a terra tem que crer que é possível. Olha o que está dizendo. Lucas 1:27 diz que para Deus nada é impossível. Ou seja, tudo é possível. Nada é impossível. Sim ou não? Sim. Então pensa comigo. A Bíblia diz que o que a igreja ligar na terra será ligado, e o que a igreja desligar na terra será desligado. Então está na hora de parar de desligar muita coisa boa. Porque para ligar na terra e no céu, tem que ter uma conexão da terra e no céu. O céu tem, e para o céu nada é impossível. E na terra, tudo é possível aqui. Então, se a terra acreditar que é possível no céu, tudo é possível. Ah, meu Deus, o que está acontecendo com vocês hoje? Glorifica a Deus. Eu estou achando vocês estranhos hoje, hein? Estou achando vocês meio estranhos hoje. Vocês não é assim. É por causa dele, não é? É por causa da Natanael, não? Estou brincando com vocês. Eu sei que Deus não colocou essa palavra no meu coração à toa. Porque chega uma hora que a gente cansa de viver a mesma coisa. Chega uma hora que a gente cansa de viver Gente, se você não cansa de viver a mesma vida, tem alguma coisa errada com você. Acho que você está até na igreja errada. Você é louco, pastor? Não, eu acho que você devia estar no céu já. Porque se você não tem problema nenhum, e você não está cansado de alguma coisa, e se você não está precisando mudar nada, tem alguma coisa errada, meu irmão. Eu estou pregando a receita errada aqui do céu, só pode. Mas você precisa entender, você precisa acreditar que uma oração tem poder de mudar uma história. Ou que é uma oração? Uma oração é uma fala. Não existe uma oração. Ei, não é um monólogo, não é um monólogo, não é uma pessoa, são duas pessoas, é você e o Pai. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que você pedir ao Filho, ao Pai, em nome do Filho, tudo aquilo que você pedir ao Pai, em nome do Filho, Ele te concederá. Olha os segredos, olha as chaves, olha o tanto de chave que Deus está liberando. Tudo aquilo que você pedir ao Pai, em meu nome, ou seja, em nome do Filho, ou seja, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Ele concederá. Por quê? Porque é alguém que está orando, que crê, ligando algo no céu. Aquele homem, ele ligou no céu e na terra como no céu. Ele ligou a fé dele. Ele não olhou para o que a mãe pensava, ele não olhou para o nome dele, ele olhou para o que ele acreditava sobre ele. Porque, como eu disse, quando você sabe o que você carrega dentro de você, você não olha o que as pessoas estão dizendo, você olha para você. Quando você sabe que você carrega Jesus dentro de você, quando você sabe que você carrega a presença de Deus dentro de você, você não olha para nada, você olha para você, você olha para dentro. Qual é o erro das pessoas? Qual é o erro dessa geração? Está olhando para fora, está olhando para as pessoas, está se comparando com as pessoas, está se comparando com o modo de vida que as pessoas vivem, está se comparando até mesmo com os traumas. Olha, o trauma dela é maior que o meu. Olha, o trauma dela, olha, a enfermidade dela é menor que a minha. Está se comparando até com as enfermidades, está se comparando com tudo. Ei, tem muita gente olhando para fora ao invés de olhar para dentro. Enquanto você olha para fora, você esquece quem você carrega. Quando você esquece, quando você não entra para dentro, você fica paralisado pelo que está do lado de fora. A Bíblia fala: entra para o teu quarto. Já falei isso aqui. Entra para o seu quarto, tranque a porta, e eu falarei. É o nosso problema. Queremos falar, mas não queremos ouvir. Ele disse: eu falarei. Queremos falar, mas não queremos ouvir. É Ele que quer falar. É Ele que quer falar, mas nós não temos paciência de esperar Ele falar. A gente quer falar, a gente quer decidir nossa vida.
espiritualmente falando, entra para o seu quarto. Você não fala que é casa de Deus? E você não é casa de Deus? Sim ou não? Então, se você é morada de Deus, se você é casa de Deus, se você é habitação de Deus, se você é a tenda de Davi, se você é Israel de Deus, ou seja, você carrega Deus, aonde você for, Deus está com você. Aonde você montar o seu altar, Deus vai falar com você. Você não precisa estar no monte, não precisa estar em lugar, você pode orar em qualquer lugar. Pastor, o que eu estou fazendo na igreja? Recebendo o alimento, porque muitas vezes você não ora e não lê a palavra. Porque se o dia que todo mundo lê a palavra, não vai precisar de estar na igreja mais. Então pensa comigo, entra para o teu quarto e eu falarei contigo. Estou resumindo. Então pensa, quando Deus manda você entrar para dentro, é porque Ele já está lá. Ei, presta atenção. Quando Deus manda você entrar para dentro, é porque Ele já está lá. Ele não está do lado de fora te esperando, Ele já está lá dentro. Você não carrega o Espírito Santo? Então Ele está do lado de dentro. Ele está mandando você entrar para dentro porque talvez você esqueceu Deus em algum cômodo da sua vida, que você não fala mais com Ele. Trancou a porta do cômodo, deixou Deus guardado lá dentro. Falou assim: Deus, quando você precisa dele, você vai lá, destranca a porta, traz ele para fora e fala: Deus, por favor, me ajuda, Senhor, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E quando Ele te ajudou, você vai lá, coloca ele dentro do quarto de novo, tranca a porta de novo e vai viver a sua vontade. Por quê? Porque muitas vezes você não vai tirar ele da portinha lá do quarto que você trancou ele, porque ele não pode ver, ele não pode participar das coisas que você está beneficiando agora. Porque ele só pode dar a bênção, mas não pode participar da festa da bênção. Ele pode te dar a bênção, mas ele não é convidado para participar com os outros convidados que você convidou. Porque na hora do clamor só tem você e ele, mas na hora da festa tem todo mundo, mas ele não. Não era sobre isso que eu ia pregar, meu Deus. Eu disse certo, né? Não era sobre isso que eu ia pregar, não era eu mesmo, né? Mas vamos fechar com Jaber, porque a pregação tinha que ser com Jaber. E aqui ele diz agora, para a gente fechar, 2 versículos, parece que tem 20 versículos, né, gente? Vamos ler de novo. Porque Jabes invocou o Deus de Israel: se me abençoares, e Deus concedeu o que lhe tinha pedido. Versículo 9 aqui. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ei, o que é mais ilustre? E foi Jabes mais ilustre. O que é mais ilustre? Mais ilustre significa honrado no louvor. Mais ilustre significa reconhecido. Mais ilustre significa bem-aventurado. Mais ilustre significa uma pessoa de alto padrão da nobreza, uma pessoa que foi honrada. Ele foi o mais ilustre entre os irmãos, porque os irmãos aceitaram viver do jeito que estava, mas ele não aceitou. A pior coisa que tem é quando você toma uma decisão de viver uma coisa nova em sua vida, e as pessoas que não quiseram ir com você ficam para trás, ficam falando que a culpa é sua porque você deixou eles atrás. Eu quero dizer para você que você tem que tirar essa culpa sua hoje. Quem ficou para trás, ficou porque quis, porque não aguentou acompanhar você até aqui. O que te trouxe até aqui não vai te levar aonde precisa, mas quem te direcionou até aqui vai te conduzir aonde Ele determinou. Então não olhe para quem não veio com você. Não olhe para quem não chegou até aqui com você, mesmo com trancos e barrancos. Olhe para Deus, porque é Ele que tem a direção da sua vida, Ele que tem a chave da vitória, Ele que tem a resposta, Ele que abre porta e fecha a porta. Ele ainda é o mesmo. Olhe para Deus hoje e não permita que os traumas, não permita o que as pessoas falaram, não permita que isso paralise você. Ele foi o mais ilustre entre os irmãos. Você não tem... pastor, não vou mudar minha vida por causa de fulano, sabe? Porque eu fico com dó de fulano, porque tipo assim, como que eu vou fazer uma coisa sem fulano? Eu não estou falando para você não deixar de honrar o seu irmão, mas eu estou falando para você mudar de vida. Tem pessoas que paralisam por causa de uma palavra, por causa de uma pessoa.
E a pessoa não anda e ela também não anda. E aí todo mundo fica parado. Jesus não trabalhava com dó, Jesus trabalhava com compaixão. Jesus não tinha dó de ninguém. Dó é pena. Ele não tinha pena, ele tinha compaixão. Quem tem dó geralmente não ajuda, mas quem tem compaixão sim. Quem tem dó só fala: ah, coitado. Já viu? Não é assim? Você passa na rua, vê alguém caído e diz assim: coitado, e passa. Dó, pena, tem pena, mas não faz nada. Compaixão, você olha e fala: eu preciso fazer alguma coisa. O meu irmão está passando fome em casa, eu preciso fazer alguma coisa. O meu irmão está passando fome em casa, pastor, ó, tem um irmão aí que está passando fome. Nós podemos fazer alguma coisa? Tem uma cesta básica na igreja para ajudar ele? Que eu estou sem também? Tem. E se não tiver, a gente dá um jeito. Pelo menos aqui nessa igreja é assim. Mas é isso. Então, onde eu estou querendo chegar com esse rodeio todo que eu fiz aqui? Eu fiz um rodeio aqui hoje, só para te mostrar que você pode fazer duas escolhas hoje na sua vida. Ou você pode continuar do mesmo jeito, ou você pode olhar para você, ou você pode continuar orando, fazendo essa oração aí. Coloque amor nas minhas palavras, por favor, queridos, não estou ofendendo vocês. Mas ou você pode fazer essa oração falsa sua. A oração falsa, se fosse sincera, tinha mudado sua vida. Se fosse sincero, tinha mudado sua história. Ou você continua fazendo a mesma oração e vivendo a mesma coisa. Porque não adianta você orar e não acreditar naquilo que você está orando. Ou você ora e muda de vida, porque oração e mudança é igual jejum. Como eu disse aqui, é igual jejum. Não adianta você deixar de comer e não orar. Vai ser só uma dieta. Então é a mesma coisa. Não adianta você ficar orando, pedindo a Deus as coisas e não viver uma mudança. Eu quero que o Senhor faça isso, mas eu não mudo. Eu não me preparo para nada. Eu não me transformo para nada. Então, oração sem mudança não tem verdade. Não tem verdade. Então, onde eu quero chegar? Ou você vai escolher hoje continuar fazendo a mesma oração que você faz, sem mudança, ou você hoje vai orar fazendo uma oração simples, mas sincera para Deus, e vai mostrar para Deus, não a sua oração, porque oração ele recebe, mas mudança ele percebe. Oração ele recebe, mas a sua mudança ele percebe. Então ele percebe a sua mudança e aceita a sua oração. Deixa ele hoje. Para eu fechar, vamos ser sinceros. Vou fechar com a pergunta que você está cansado, desde o início. Você não está cansado de viver a mesma história, não? Será que você não quer mudar, não? Até quando você vai viver a mesma coisa? Até quando? Até quando? Não é que é fácil falar, porque fala sem atitude não, é só ilusão. Fala sem ação é uma ilusão, queridos. É uma ilusão. Você está vivendo iludido em si mesmo. Vai dar certo, mas não faz nada. Vai dar certo. As pessoas passam perto de você e você fala: Deus é maior, Deus é comigo, vai dar certo, eu creio em Deus. Parabéns para você. Você crê em Deus, mas você está fazendo alguma coisa? Pastor, mas se Deus quiser, Ele pode fazer na minha vida sem eu fazer nada. Verdade. Pode mesmo. Pode. E depois, o que você vai fazer com isso que Ele te deu? Nada também? Eu acredito que você está pensando hoje, né? Eu acho que eu me esforcei hoje. Eu acho que a pregação não está tão chata assim. Acho que você está pensando. Você está pensando hoje. Você está pensando: Deus, eu quero mudar. Deus, eu quero mudar. Eu acredito que quando eu estou pregando aqui, você está falando: eu quero mudar, Senhor. Eu quero mudar. Senhor, eu quero. Eu estou cansado. Talvez você está aí falando: eu estou cansado, Senhor. Eu estou cansado. Eu estou cansado até de mim, Senhor. Tem dia que eu não me aguento. Estou cansado. Eu quero mudar. Eu quero viver
essa mudança. Pai, ei, eu quero me libertar de mim hoje. Talvez a sua pergunta hoje, a sua resposta a Deus é: Deus, eu quero me libertar de mim e eu quero viver essa nova história. Senhor, eu creio, Senhor. Pai, em nome de Jesus, me ajuda na minha fraqueza. Estou vacilando, estou errando, estou continuando vacilando por aí. O Senhor sabe, não adianta eu negar para o Senhor aqui, que o Senhor sabe, você me conhece. Mas vem com o seu poder hoje aonde eu não consigo. E começa a me transformar, Senhor, de dentro para fora. E me conecta essa semana com as minhas vitórias. Me conecta hoje, Senhor Pai, com quem vai me levar à vitória. Me conecta essa semana, me conecta com a minha área sentimental, minha área profissional. Me conecta, Senhor. Me conecta com os céus. Senhor, me liga hoje com aquilo que o céu tem para mim. Não solta mais fumaça não, por favor. Você vai orar com fé hoje? Você vai fazer alguma coisa essa semana? Nossa, 10% pode melhorar, né? Glória a Deus. E você que não respondeu nada, vai o quê? Vai o quê, meu Deus? Fica de pé no seu lugar.